Paula, entra do jeito que tá, Paula. E não funcionou. Então, vamos escrever que problemas técnicos, a gente volta amanhã. Ei lá, vamos lá. Boa noite, pessoal, tudo bem? Após alguns problemas técnicos, nós, enfim, estamos no ar. Essa live, na verdade, ela é especial porque a gente entrou num tema que a cidade estava adormecida, né? Desde 11 de julho, na verdade, tem um edital publicado para o concurso e ninguém dizia nada. Vai ter concurso, não vai ter? O que aconteceu? Nós procuramos a OAB, na verdade, nós somos procurados pela OAB para participar da comissão e aí a gente começou a ler o edital, começou a verificar, porque um concurso público tem duas fases, né? A fase interna e a fase externa. Na fase interna, na verdade, a OAB não foi consultada, e dá ideia, mais ou menos, para responder uma pergunta que todo mundo está fazendo na cidade. Vai ter o concurso? A pergunta que não quer calar. Eu sempre falo assim, Santa Luzia tem que viver um dia de cada vez. Assim como foi no impeachment, assim foi como eleição. Vai ter eleição? Não vai ter? Então, assim, hoje, dia 24 de julho de 2018, o concurso está publicado, o programa está valendo e vai acontecer. Ok, e amanhã? Bom, amanhã é outra história. Por que eu conto isso? Eu gostaria de, na verdade, levantar um pouco o histórico do concurso público. Não tem concurso público aqui, tem mais de 15 anos, para dizer no mínimo, porque teve um dos professores, que é 2008, ou seja, tem 10 anos, na área da educação. Mas esse concurso mais amplo e tudo mais, ele é a reivindicação da população. Isso fez com que o Ministério Público determinasse, né, ou na verdade, mediante um termo de ajustamento de conduta, que eles chamam de TAC, obrigasse o município a fazer esse concurso. Então, entre governo e sai governo, o Ministério Público estava buscando, de forma, digamos, voluntária, né, de forma que não seja judicial, que esse concurso acontecesse. A questão é que os governos não faziam. Então, ele determinou que se assinasse o TAC, se não assinasse, ele ia propor a ação civil pública. E esse TAC foi assinado. De modo que esse estudo interno, você vê que foi de certa forma até atabalhoado, e mais do que isso, né, ele é maldoso porque ele foi publicado no dia 11 de julho de 2018. Vamos só lembrar que, faltando 2 dias para o prefeito interino sair, ele publica. Por força do que mesmo? De um TAC, um termo de ajustamento de conduta. Então esse concurso público só está acontecendo, não é por benevolência dos governantes dessa cidade, mas é assim por força da população e a atuação do Ministério Público que fez com que assinasse esse termo de ajustamento de conduta. A OAB não foi convidada em nenhuma dessas fases, por incrível que pareça. No da Câmara, por exemplo, foi. A OAB participou. Nessa, ela não participou da fase interna. O que está discutindo, na verdade, aí vamos ser mais objetivos. O que pode acontecer com esse concurso? Ele pode retificar o edital. O que é retificar? Com o novo governo entrando, ele vai verificar, olha, essas vagas estão demais aqui, essas estão de menos aqui, ou tem cargos que não estão aqui. As matérias, por exemplo, de procurador tem que mudar porque não está de acordo com o que a gente estabeleceu. Ou seja, quando um prefeito entra, ele quer ali, na verdade, que o programa de governo dele seja executado por determinadas pessoas. Ora, se tem um concurso público em voga, que o faça. Então, essa é a retificação, mantendo-se inclusive as datas. Vamos só lembrar aqui. Quais são as datas desse concurso? As inscrições vão ocorrer lá no site www.ibgp.com.br do dia 12 de setembro a 15 de outubro. E as provas vão ocorrer no dia 25 de novembro e 9 de dezembro. O valor da inscrição para os cargos de nível fundamental é R$ 50,00, ensino médio e técnico R$ 60,00 e os de nível superior R$ 80,00. Então, eu só estou dando essa dinâmica, esses informes gerais, para depois a gente falar um pouco das questões do concurso e até mesmo dar dica para eles. Voltando aqui. Uma vez retificando, pode-se retificar vagas, cargos e até mesmo datas, mas se mantém já de imediato o concurso. Agora, ele pode ser suspenso? Pode. Juridicamente, se tiver alguma inconsistência, eu não tenho como dizer para vocês, primeiro que eu não tive acesso ao processo como um todo, nem o AB teve. Né? Se tem uma inconsistência quanto aos dados, quanto mesmo aos cargos,
o atual prefeito ele pode ir junto ao Ministério Público e mostrar essas razões para o Ministério Público e falar para o Ministério Público, olha, me dá aí mais, eu quero o adiamento dessas provas, eu quero que ocorra ano que vem. O Ministério Público vai fazer o quê? Um termo de aditamento desse TAC, mas vai ter uma data. O mais importante de tudo é o seguinte, retificando ou mesmo suspendendo ou adiando, eu prefiro falar adiando, né? Você vai ter que estudar. É bom que você ganhe mais tempo, até porque o programa já está aí. Se tiver um concurso, ele não vai ser muito diferente do que está aí de programa, de cargos e tudo mais. Então já dá para você colocar no seu radar essas questões, independentemente do que aconteça. Até porque o que você tem que estudar já está no programa, ok? Eu quero que vocês mandem depois aqui no decorrer da nossa live, que eu pretendo que seja até no máximo de meia hora, não vamos andar muito, tá certo? Manda aí seus comentários, as suas perguntas. Na medida possível, a gente vai responder aqui no ar ou mesmo depois que finalizar a live, ok? Então vamos às questões. Porque eu escolhi, na verdade, 3 questões de direito. E elas são aquelas noções de direito constitucional, que caem, inclusive, para as provas de nível médio e de nível superior. Então, o que eu vou estar falando aqui hoje é um pouco da prova aplicada pelo mesmo instituto, né, o IBGP, no concurso de Ponte Nova. Então, é para uma prefeitura no mesmo nível, tá ok? Qual que é a ideia aqui hoje? A ideia é da gente começar a familiarizar com a prova, familiarizar com o concurso, você não tem que saber necessariamente a matéria. A dica é, você tem que saber marcar o X no lugar certo. O que mais acontece em concurso público é que as pessoas sabem a matéria toda e marcam errado. Então, a ideia nossa aqui é falar o seguinte, olha, você tem que saber marcar o X no lugar certo. Então, nós vamos iniciar esse ponto aqui, ok? Vamos colocar, então, as questões na tela para a gente começar a falar delas. A primeira questão, noções de direito constitucional da Prefeitura de Ponte Nova, 2016. A questão 1. A pergunta é a seguinte. Os princípios da administração pública expressamente dispostos na Constituição Federal, CF, a Constituição Federal, ou pode ser CR, tá? Que é a Constituição da República, ou simplesmente colocar assim, Constituição de 88, é tudo a mesma coisa, tá? Dispostos na CF, são de observância obrigatória para, 2 pontos. Macete numa questão, antes de você ir para as opções, você tem que saber o que está pedindo. Muita gente erra a questão exatamente na pergunta. Então, vamos combinar. Olha, os princípios da administração pública expressamente dispostos na Constituição, aí você fala, quais são eles? Eles estão lá no artigo 37 da Constituição de 88. E é mais ou menos, vai dizer o seguinte, a administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O famoso LIMP, o macete que eu vou dar aqui para vocês, o LIMP. Né? A administração pública tem que estar limpa. Tem que roubar tudo? Não, ele limpa. LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Uma dica que eu vou dar para vocês é a seguinte, procura saber sempre um artigo da Lei Orgânica. Essa é a nossa Lei Orgânica, publicada no dia 1º de setembro de 2000. Se a nossa Constituição é de 1988, a nossa Lei Orgânica é do ano 2000. E que lá, no seu artigo, ele tem um artigo semelhante que é o artigo do LIMP, que é o artigo 86. E se você for lá no artigo 86 da nossa Lei Orgânica, ele vai dizer mais ou menos o seguinte, a administração pública, direta e indireta, de quaisquer dos poderes do município, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, assim, mas eu tenho que saber isso tudo antes de responder a prova? Sim, sabe por quê? Porque as questões, as opções que estão ali vão te induzir a uma resposta. E aí você fica ali chutando. Não, já vai para as opções sabendo o que você vai responder. Então vamos lá para a primeira opção. Opção A. Os órgãos da administração direta de todos os poderes e de todas as esferas de governo. Não é isso que está no artigo 37. Né? B.
os órgãos e entidades da administração pública direta e indireta do Poder Executivo apenas, olha, executivo apenas de todas as esferas do governo. Gente, tudo que tiver uma apenas somente pode desconfiar, tá? Já deixa ela de lado aí, que o trem, se você não souber nada, essa você não vai errar. Letra C. Os órgãos e as entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo Federal. Uai, só o federal, municipal, estadual, não? Estranho também, né? D. A todos os órgãos e entidades da administração direta e indireta, beleza? De todos os poderes, beleza? E de todas as esferas de governo. Eu quero mostrar essa questão, letra D, a mais completa, do jeitinho que a gente leu no artigo 37. Aí você pode dizer assim, puxa vida, e se eu não li o artigo 37? Então o macete você vai lembrar do LIMP. Aí vamos só por... Vamos supor que você não leu nada disso. Olha, os princípios da administração pública, você acha que só pode ser só administração pública direta? O que é administração pública direta? Os órgãos, por exemplo, em Santa Luzia, saúde, educação, desenvolvimento urbano, são órgãos de administração direta. O que são órgãos de administração indireta? São fundações, institutos vinculados a ela, mas têm uma certa autonomia, como, por exemplo, o INPAS, né? O Instituto da Previdência dos Servidores Municipais de Santa Luzia, é uma entidade da administração pública indireta. Então, você fala assim, puxa vida, o LIMP é para ser observado só na Secretaria de Educação, mas não vai ser no INPAS? Não faz sentido, ok? Então, a questão 1 aí, a resposta é letra D de dado. Tranquilo? Então, o mínimo que você souber, um pouquinho de maldade, você vai pegar. Ó, esse LIMP cai igual coqueluche, tá certo? Não esqueça. Os princípios da administração pública lembra do LIMP. E outro detalhe, os princípios o LIMP que está na Constituição é o mesmo LIMP que está na nossa Lei Orgânica de Santa Luzia, de 1º de setembro do ano 2000. Tranquilo? Vamos para a questão 2. Na tela aí. No tocante à hierarquia das normas, assinale a alternativa que contenha as espécies de normas primárias. Nossa, agora falou japonês, falou alemão. Pessoal, a questão aqui é a seguinte, antes da gente ir para a questão, você tem que saber o que você quer marcar, né? Lá no artigo 59 da Constituição, vou apagar aqui, lá no artigo 59 da Constituição, minha letra é horrível, tá bom? Pode ficar tranquilo, na Constituição da República de 88, nós temos as normas primárias. O que são normas primárias e secundárias? É legal isso. Norma primária é aquela que introduz no ordenamento direitos e obrigações. Originariamente, elas não existiam e elas passaram a ser criadas. Então, vamos lá. Artigo 59. A espécie normativa, emendas à Constituição. 2. Leis complementares. 3. Leis ordinárias. Tá aí. Leis delegadas. 5. Decretos legislativos. E 6. Resoluções. Esse é o artigo 59 da Constituição de 88. Macete para prova de Santa Luzia. Lá no artigo, se você pesquisar, lá na Lei Orgânica, artigo 46 da Lei Orgânica do município de Santa Luzia, existe emendas à Lei Orgânica, leis complementares, leis ordinárias, tá certo? E resoluções. Esquece isso aqui. Tá ok? Professor, tem a questão ligada às medidas provisórias? Tem as medidas provisórias, aquela coisa toda que a gente vai colocar lá no artigo 59, que não vem ao detalhe, até porque eu poderia ter colocado aqui, né? Artigo 59. O artigo 59. 5 leis delegadas, né? Lei delegada está aqui direto. Medidas provisórias. Eu que errei. Medidas provisórias. Pronto. Os 6 decretos legislativos. Decretos legislativos e 7, agora sim, resoluções. Eu só quero que vocês guardem o macete seguinte. Na Lei Orgânica de Santa Luzia, tem emendas à Lei Orgânica, Lei Complementar, Lei Ordinária e resoluções. Não tem
nenhum desses três aqui. Tá, ok? Então, sempre que possível, nós vamos fazer essa parametrização. Então, meus amigos, normas primárias são essas aí. Aí você vai dizer o seguinte, existe um negócio chamado decreto, deixa eu apagar isso aqui para explicar melhor para vocês. O que é um decreto? Existe uma lei, pode ser lei ordinária ou lei complementar. E aí, existe um decreto. Decreto é o seguinte, existe uma lei que fala assim, tem direito a X. Aí o decreto faz assim, ó, mas o X pode ser X1, X2, X3. O decreto, ele disseca a lei. Então, a lei, ela é primária e o decreto, ele é secundário. Só que tem uma pegadinha aí que estão cobrando muito. Existe um negócio chamado decreto autônomo, que não é oriundo da lei. Que coisa esquisita. Então, ele é uma norma o quê? Uma norma primária também. Por quê? Ele cria lei porque ele cria direito porque uma lei autorizou. É muito complicado a gente explicar isso em pouco tempo, mas só quero que vocês guardem o seguinte, tá? Existe o decreto regulamentador, essa é a palavra, e o decreto autônomo. Qual que é a diferença de um para o outro? O decreto autônomo, ele é de natureza primária. O decreto regulamentador, ele regulamenta a lei, ele não pode criar direitos. Então vamos à questão agora, vamos ver se dá para matar. E guarda esse artigo, compara o artigo 46 da nossa lei orgânica com o artigo 59 da Constituição da República. Então vamos para a questão 2, vou repetir de novo o enunciado. No tocante à hierarquia das normas, hierarquia é manda quem pode, obedece quem tem juízo. Lei, decreto. Assinala alternativo contém as espécies de normas primárias. Agora deu para entender mais ou menos, agora não está tão japonês, né? Norma primária é que cria direito. A. Leis complementares, beleza. Decretos autônomos, beleza. Leis delegadas, certo. Decretos legislativos, beleza. Resoluções, tranquilo, por enquanto é a letra A. Ah, então já posso pular para a próxima? Calma, filho. Porque prova é o seguinte, lê tudo. Às vezes pode ter uma mais certa que a outra. Nossa, que complicado. É assim, ninguém disse que ia ser fácil. Né? Mas eu lhe ajudarei. B. Leis ordinárias, leis complementares, decretos regulamentares. Não. Parou tudo. Falei com você que decreto regulamentar, ou decreto regulamentador, ele não é norma primária. Como na questão estão pedindo norma primária, a letra B não é correta. Letra C. Medidas provisórias, beleza, o artigo 59 da Constituição. Decreto legislativo, beleza. Leis ordinárias, beleza. Portaria, não, meu filho. Portaria, não. Portaria está fora, não está ali. Portaria, instrução normativa, isso tudo é norma secundária. Não caia nessa pegadinha. Letra C está errada. Letra D. Leis delegadas, tranquilo. Medidas provisórias, tranquilo. Lei ordinária, tranquilo. Instrução normativa, também não. Está fora. Está fora daquilo que a gente falou ali, meus amigos, não entra. Então, resposta, letra A de Abraão. Muito bem. Tá dando para pegar aí? Tá meio corrido? É bom que é gravado. Aí você pode pegar a live, voltar de madrugada, você não está fazendo nada, não pode ir para boteco, você está preparando para concurso. Como é que prepara para concurso, vai para boteco? Não tem jeito. Então, você vem para cá, mas vou ler a live daqui, é chato. Né? Vamos ver aqui como é que está aqui a nossa... Se tiver dúvida aí, manda para nós, tá ok? Ó, tô aqui na live ao vivo, se tiver alguma coisa, manda para nós aí, tá ok? Continuando. Questão 3. Acerca dos municípios, assinale a alternativa correta. Não sei se vocês estão vendo, o correta está em letras garrafais. Puxa a setinha em cima e escreve assim, acerta. Porque seu cérebro é o seguinte, você começa a responder, de repente você já está marcando errado, a certa não sabe mais. Você já viu? E se tiver assim, marca a incorreta? Aí você começa a ler os enunciados como se fossem os certos. Então, é uma coisa horrível. Macete, então. Quando for a correta, puxa uma setinha e escreve assim, está pedindo a certa. Quem escreve, lê 2 vezes. E quando for incorreta? Está pedindo a errada. Para o seu cérebro atender ao comando, ok? Sem precisar de Ritalina. Não vai tomar Ritalina em concurso, não, porque isso dá para ficar doido, viu? Tem muito maluco aí. Se fizer antidoping em concurso, né, o cara cai no doping.
Então vamos lá. Acerca dos municípios, assinale a alternativa correta. Pessoal, os municípios, na verdade, eles são, antes de ir para a questão, eles são regidos, né, por lei orgânica e não por Constituição. A União, digamos assim, no âmbito federal nós temos a Constituição que rege o país inteiro. Nós temos as constituições estaduais, como a de Minas Gerais. Só que no município eles têm a lei orgânica. Alguns chamam de Constituição Municipal. Não é de tudo errado, tá certo? Mas o nome técnico é lei orgânica. Então, a Constituição da República está para o país, assim como a lei orgânica está para o município. Um outro detalhe diz respeito a uma briga que tem na doutrina. O que é doutrina? Esse povo fica escrevendo sobre direito. Uns vão dizer que no Brasil nós temos 3 entes federados: a União, os estados e os municípios. O Distrito Federal ele é uma buba, né? Meio homem, meio mulher. Ele é metade Distrito Federal, metade município, metade estado. Não importa. Então, alguns vão dizer, e a maioria, e o Supremo Tribunal Federal, que é o nosso tribunal maior, ele entende que o nosso federalismo ele é de 3 níveis. Ou seja, é ente federado a União, é ente federado os estados, é ente federado os 554 mil municípios no Brasil. Tranquilo? Só que tem uma corrente minoritária que vai dizer que, na verdade, nosso federalismo é de 2 níveis. É só a União e os estados. E o município, por ter lei orgânica, ele não é ente federado. Cuidado, que essa corrente ela é minoritária. Tranquilo? Então vamos à questão para a gente responder aqui e ir para as nossas dicas e fechar essa live, obviamente. Né? Vamos lá. Vou voltar aqui ao questionamento. Acerca dos municípios, assinale a alternativa correta, ou seja, a certa. Letra A. Os municípios regem-se por meio da Constituição Municipal. Falei com vocês aí. Eles podem colocar Constituição Municipal ou lei orgânica, não tem problema não. Tá certo? Votada em 2 turnos, tranquilo. Com o interstício mínimo de 10 dias, até aqui tranquilo, que é o artigo 29 da Constituição. E aprovada por 3/5 dos membros. Não. Errado. Cuidado com prova. Ter número aí, pessoal, é pegadinha. Na verdade, não são 3/5, são 2/3. 2/3 é muito mais do que 3/5. A macete é o seguinte: de cada 3, 5 tem que ser favoráveis. Aqui não, de cada 3, 2 tem que ser favoráveis. O que está no artigo 29 da Constituição da República é que é de 2/3. Você poderia questionar, sendo a prova fechada, colocar a Constituição Municipal está errado. É muita picuinha, tá certo? Mas também cabe um questionamento, porque a Constituição fala o tempo inteiro, a Constituição da República, em lei orgânica. Não é a letra A, por quê? Porque está aí 3/5, quando na verdade o artigo 29 fala que é 2/3. Letra B. Os municípios são entes federados dotados de autonomia, beleza. Baseado na capacidade de auto-organização, beleza. Autolegislação, beleza. Ou seja, eles se autolegislam. A Câmara Municipal está aí para isso, além do impeachment, obviamente, né? Autogoverno e auto-administração. Puxa, essa aqui está redondinha. Tá? Então já vou para a próxima. Não, calma, Beth. Né? Vamos aqui, deixa um pontinho nela e vamos para as outras. Vai ter uma mais certa ainda. C. O prefeito e o vice-prefeito são eleitos pelo sistema proporcional para o mandato de 4 anos. Cuidado, não é sistema proporcional, é sistema majoritário. O macete é o seguinte: majoritário é aqueles cargos do tudo ou nada. Vence quem tem mais votos. Quem são os cargos majoritários no Brasil? Presidente, governador, prefeito e senador. São esses 4 cargos. Tá? Repetindo: presidente, governador, prefeito e senador. E os cargos proporcionais são aqueles que, dependendo da proporção de votos, você faz um negócio chamado quociente eleitoral e se elege bancadas. Obviamente que esses são para os cargos do Poder Legislativo. Aí o macete vale para tudo. Vereador, deputado estadual e deputado federal. E deputado distrital, por óbvio. Então, essa questão, letra C, está errada. Por quê? Prefeito e vice-prefeito são eleitos pelo sistema majoritário. A questão está errada. Letra D. O município não possui natureza de ente federativo, embora disponha de capacidade de auto-organização, autogoverno e autodeterminação. Eu disse para vocês que é muito importante a gente saber, antes de ir para as opções, duvido, se você não te desse aquela informação anteriormente, você ia ficar entre a letra B e a letra D. Como eu te dei a informação, não tem erro. Resposta certa, letra B de bola. Ok?
Vamos lá, tem algum questionamento aqui? Se não tiver, vamos seguindo. Vou passar, pessoal, então, assim, para a gente fechar, porque hoje, na verdade, é mais um laboratório, né? A gente vai estar sempre às terças-feiras e às sextas no Pega Visão, atualizando sobre a questão do concurso, tá? Mas qual que é a dica? Independentemente, pessoal, do concurso ser retificado ou ser adiado, tá? Vou dar a dica do seguinte, vá no programa. Pega 1 ou 2 cargos, já que você não tem certeza qual cargo que vai ter, 1 ou 2 cargos que te faz mais sentido para você. Ah, quantos são? Entra lá aí nessa live que você está vendo aí na página Abraão Graco. Mais abaixo tem todos os cargos, tem inclusive o link para você acessar diretamente o edital. O site para você pegar muita coisa, por exemplo, cerimonial. Como é que eu vou pegar lá o cerimonial? Lá tem o código, tudo certinho para você estudar. Manual de redação da Presidência da República. Tem lá também no site do Planalto. www.planalto.gov.br. A Constituição da República está lá também. Tá ok? Uma lei específica sobre alguma coisa nessas matérias técnicas. Estão lá as leis complementares e lei ordinária. É bom você dar uma passeada lá no âmbito da legislação e é sempre atualizada. Se a Constituição da República mudar amanhã, pessoal, amanhã mesmo já está atualizado com a emenda constitucional, tudo certinho. Muito bom esse site. O segundo site é o site da Câmara Municipal de Santa Luzia. É lá que você vai ter, por exemplo, a lei orgânica, boa parte da legislação. O site é www.cmsantaluzia.mg.gov.br. Uma outra dica importante, pessoal, é o calendário. Muita gente estuda, mas não passa no concurso, por quê? Estuda errado. Não faz um calendário, eu trabalho de segunda a segunda. Meu amigo, isso não é desculpa. Então faz um calendário, quando você chegar, você vai estudar meia hora. No final de semana, você dobra, tá certo? Aquela ideia de que se eu quero conseguir o que eu nunca consegui, eu tenho que fazer uma coisa que eu nunca fiz. Então esse é um desafio, pessoal. Então monta um calendário de segunda a segunda, com os horários que você puder e depois mantenha a disciplina. E divide por matérias que você vai estudar. Divide por matérias. E depois disso, vamos lá, lugar para estudar. Não dá para ficar estudando, vendo televisão, estudar em cima da cama. Meu amigo, você tem que ter um canto. Não é o cantinho do castigo não, tá certo? É o cantinho do prazer. Pega ali, tá? Até a caneta que você deixa fica lá. Enfim, tem que ter um lugar para estudar. Não dá para estudar toda hora no lugar, que daqui a pouco você vai estar desanimado. Terceira dica, na verdade a quarta dica. Baixa o programa de cada um dos cargos, por exemplo. Agente administrativo, pega lá o que cai. Olha só, você vai estudar o ponto, você vai riscar aquele ponto. Mas não basta isso não. Faça exercício sobre aquela matéria. Eu já disse para vocês, mais do que saber a matéria, é saber marcar o X no lugar certo. Não adianta você estudar pra caramba no concurso, chega no dia você não marcar o X no lugar certo. Sabe por quê? Porque você não treinou. Treine questões, tá? Eu sempre falo, é no mínimo 50%. 50% de estudo do programa e 50% de questões. Estude questões. De preferência, baixa essas que no site mesmo do IBGP, tem as provas anteriores. Mas tem pouca. Pessoal, pega do Fundep antigo, que é no estilo da Fundep antiga, até porque o IBGP, ele é fruto, na verdade, de parte do pessoal que era da Fundep. Então, tá aí esse macete, tá ok? O exercício, na verdade, não pega o gabarito, lê tudo, só no final você faz, depois volta na matéria e checa o que você acertou e o que você errou, tá ok? Bom, pessoal, eu vou ficar por aqui. Eu quero agradecer, a produção que se desdobrou aí, pessoal que está na luta aí para a gente não só fazer a questão dos editais, mas colocar essa live no ar, num formato diferente. Eu peço a vocês também que marca as suas dúvidas, passa no Fale Conosco, que vai direto para o nosso WhatsApp, tem uma ferramenta muito legal. Então entra na página Abraão Graco, Fale Conosco, digita lá a sua dúvida que a gente vai te responder, tá? Porque vai direto para o nosso WhatsApp, eu respondo também por áudio, enfim. Qual que é a ideia máxima aqui, pessoal? Bom, uma cidade de 326 anos, que não tem concurso há vários anos,
quando abre uma possibilidade, a gente tem que fazer com que os luzienses, ou as pessoas que querem realmente, que são pessoas de Estado e querem realmente servir ao público, né, elas possam realmente servir, né, pela meritocracia. Nós passamos por uma história muito conturbada, né? Depois eu vou dar dicas sobre isso. Por exemplo, a questão da lei orgânica sobre impeachment, sobre vacância de cargo, isso vai cair, pessoal. Isso é batata, não tem como cair, até pelo histórico da cidade. Então eu gostaria de agradecer a produção, gostaria de agradecer o pessoal da OAB, que está aí, né, atualizando a gente, as pessoas que direto ou indiretamente contribuíram e estão contribuindo para que o concurso público ele caia no radar da cidade, que as pessoas possam começar a acreditar que as coisas podem acontecer como tem acontecido na cidade, né? Pode não estar acontecendo como a gente quer, mas a gente está fazendo parte da mudança. Isso não tem nada a ver com eleger alguém ou deixar de votar em alguém. Tem a ver com o que nós fazemos, com o que nós acreditamos. E no mais, muito obrigado. Até a próxima terça-feira. Se tiver alguma suspensão, alguma retificação nesse período, eu vou entrar diretamente por aqui e comunicá-los instantaneamente. Muito obrigado. Até a próxima.